Olá, eu sou o Gui, você está no Casal dos Jogos. Sejam bem-vindos para mais um vídeo de regras, onde eu vou ensinar vocês como é que se prepara e como que se joga foto perfeita. Não vou ensinar vocês a tirar a foto perfeita, mas eu vou ensinar vocês como se jogar foto perfeita. Foto Perfeita é um jogo trazido aí pela MeepleBR, é um jogo que promete ser bem inovador e diferente, né, de tudo que a gente tem visto. E antes de ir para as regras, eu já vou pedir para você não se esquecer de deixar aquele like, também já se inscreva no canal para não perder nenhum dos novos vídeos. Nós vamos também gravar a gameplay, né, o desafio duelo do casal no Foto Perfeita. Então, sem mais enrolações, vamos para a preparação do jogo. Primeiro eu vou ensinar vocês como é que se joga o jogo normal, né, o jogo base, depois eu vou ensinar também a sua variante avançada. Vamos então para a preparação do jogo. Na preparação nós vamos pegar o envelope de todos os convidados, né, que são os 14 envelopes de todos os convidados, inclusive do cachorro e da planta. Sim, a planta também é um convidado. Vamos pegar todas as cartas de preferência, né, dos convidados que tem esse fundo aqui. Vamos embaralhar e colocar 3 dessas cartas em cada um dos envelopes sem a gente ver. Nesta etapa, todos os jogadores que forem jogar já podem ajudar na preparação para agilizar. Para facilitar a didática aqui, eu vou colocar as cartas somente em alguns envelopes, ok? Depois de colocar todas as cartas em todos os envelopes, né, se sobrar alguma carta, se tiver cartas promocionais, elas voltam para a caixa do jogo. Depois nós vamos distribuir os envelopes aleatoriamente para os jogadores. E aí a quantidade de envelopes que cada jogador vai receber depende de quantos jogadores vão estar jogando naquela partida. Vou pegar a minha colinha aqui, ó, e colocar aí na tela para vocês acompanharem. Em 2 jogadores, cada jogador vai receber 5 envelopes. Em 3 jogadores, cada jogador recebe 4 envelopes. Em 4 jogadores, cada jogador recebe 3 envelopes. Tem aqui as opções também para 5 e 6 jogadores, mas para isso você teria que ter uma expansão do jogo. Vamos simular aqui então uma partida para 3 jogadores e eu vou distribuir 4 envelopes para cada jogador. E todos os envelopes que sobrarem vão para o centro da mesa. Agora, cada jogador vai receber um assoalho, ele vai escolher o lado que ele vai utilizar, e um biombo, né, com uma paisagem. E eles vão dobrar e esconder, né, o seu assoalho dessa forma aqui, ó. E o assoalho, ele tem uma seta, essa seta ela tem que estar apontando para você, ok? Então, depois cada jogador vai receber um conjunto com os 14 convidados da festa. E aí você pode colocar todos os convidados aqui do lado do seu biombo, né? Eu vou deixar eles aqui deitadinho para facilitar a explicação. E depois cada jogador vai receber 10 decorações, né? Um kitzinho aqui com as decorações, além de uma mesa. As decorações nesse modo que a gente vai utilizar, eles são totalmente só para decorar mesmo, só foto para ficar bonitinho, tá? Elas não têm nenhuma utilidade, elas vão servir na variante avançada. Aí cada jogador vai pegar a mesa e vai colocar em cima dessa área maior aqui no seu assoalho, é onde tem a seta. E pode colocar as decorações em cima da mesa. Cada jogador recebe também uma carta de VIP, né, que ele pode esconder ali dentro do seu biombo. E agora nós vamos preparar, né, o centro da mesa aqui, pegando todas as cartas que tem esse símbolo de flechinha aqui, que são as cartas de troca. Todas as demais que tem esse símbolo do vinho aqui, que são as cartas de leilão, nós vamos deixar de lado por enquanto, que só usaremos na variante avançada. Agora vamos pegar todas as cartas de troca e no verso delas tem a quantidade de jogadores que nós vamos utilizar cada uma delas. Então nessa partida que eu estou simulando uma partida para 3 jogadores, né, uma preparação para 3, eu vou pegar todas as cartas que tem de 3 a 4 jogadores e todas as demais, né, com o verso de 2 jogadores eu vou devolver para a caixa. Depois dessas cartas nós vamos utilizar somente 6 delas, então se você tiver mais de 6 por causa das promos, só embaralhar, né, e deixar 6 cartas no centro da mesa, formando uma pilha virada para baixo.
E o jogador que tirou uma selfie mais recentemente é o primeiro jogador. E ele vai receber a referência do primeiro jogador, que é esta carta aqui, né, para ele conduzir a rodada para todo mundo seguir e ficar mais fácil. Feito isso, estamos prontos para começar a jogar Foto Perfeita. Um detalhe importante, a carta VIP ela pode ficar escondida atrás do seu biombo, mas todos os envelopes dos convidados que você tem, eles devem ficar do lado de fora, tá? Para que todos os jogadores saibam quais os envelopes dos convidados que você tem em posse. No jogo, nós somos fotógrafos tentando tirar a foto perfeita depois da festança aqui que teve com todos os convidados. Mas para isso, cada convidado, né, cada personagem aqui do nosso cenário, eles vão ter preferências. Né? Cada um deles vai ter 3 preferências, que são aquelas cartas que nós colocamos dentro dos seus envelopes, né, para serem atendidas. E para tirar a foto perfeita, a gente vai tentar, na verdade, atender a maioria das preferências dos convidados, né, fazendo mais pontos assim. Como é que funciona o jogo então? O primeiro jogador então ele vai começar a ler, né, a carta de referência para auxiliar todos os jogadores. A primeira coisa, né, no turno é todos os jogadores eles podem olhar o conteúdo dos envelopes que eles têm em sua posse e começar a organizar todos os convidados aqui reorganizar, mexer, colocar eles aqui no cenário para tirar a foto perfeita. O jogo ele decorre ao longo de 6 rodadas. Né? No final da 6ª rodada, nós vamos tirar a foto e ver quem fez mais pontos. Então esse jogador aqui, né, na primeira fase, ele vai pegar e olhar as preferências de cada um dos envelopes. E aqui já vai um detalhe muito importante. Você só pode olhar um por vez. Então eu peguei aqui essa convidada, eu vou pegar as 3 cartas dela e vou olhar secretamente quais são as suas preferências. Depois que eu terminar, eu posso já ir colocando personagens aqui na minha área, eu vou devolver para o envelope todas as cartas antes de olhar as cartas de um novo envelope. Então nunca tire o conteúdo de 2 envelopes ao mesmo tempo. Sempre devolva todas as cartas de um envelope antes de pegar um outro para ver o seu conteúdo. Então vamos lá começar com essa moça aqui, né, do vestido vermelho e ver quais são as suas preferências, o que ela quer. Eu vou pegar aqui e ela fala que ela quer estar ao lado desta convidada aqui. Ela também não quer ninguém na sua frente. E além disso, ela quer que ninguém, né, ela quer ter certeza que ninguém vai ver o rosto desse menininho aqui. Né, coitado do menininho. Então para isso, ela tem que estar tampando o rosto do menininho na foto. Então com essas informações eu já posso começar a colocar aqui, por exemplo, eu posso colocar ela já aqui, aí eu já posso colocar ela aqui, ó, para garantir que não vai ter ninguém na frente dela, então eu coloco ela lá na frente. Além disso, ela quer estar ao lado desta mocinha aqui, ó, então a gente pode vir aqui e procurar essa outra convidada e vamos colocar ao lado. O jogo vem com um guia fotográfico, né? Nesse outro manual aqui, ele vai especificar como funciona cada uma dessas cartas aqui. Inclusive, quando ele fala que ela quer estar ao lado de um dos personagens, pode ver que é nos quadradinhos ao lado, ortogonalmente, então na diagonal não conta. Então, para garantir, eu poderia colocar aqui, ó, ela do lado. E ela quer também, né, ela quer ter certeza de que ninguém veja o rosto desse menininho. Então para isso ela tem que estar tampando o rosto do menininho. Então a gente pode vir, né, já pegar o menininho e colocar atrás dela, de forma que não dê para ver o rosto dele, tá vendo? Dessa forma a gente já está atendendo as 3 preferências da moça de vestido vermelho. Mas nós não sabemos quais são as preferências desta outra moça aqui, ou até do menininho ali, né, que está com o rosto sendo tampado. E também nós não temos acesso às preferências desses convidados, né, mas então nós vamos guardar todas as cartas aqui. E vamos depois poder pegar um de um outro personagem, né, por exemplo, agora da moça do vestido vermelho. E vamos ver o que ela está querendo. Olha só que interessante, aqui nós já descobrimos que ela quer estar ao lado da moça do vestido vermelho.
Então nós já podemos colocar ela aqui do outro lado da moça do vestido vermelho. Ó, bem importante essa moça, hein? E aqui já vai um detalhe interessante, né? Bem importante do jogo. Como as cartas são colocadas aleatoriamente, pode acontecer das cartas se contradizerem e você não conseguir atender todas as preferências daquela pessoa, né? Daquele convidado. Para isso, então, você vai ter que tentar maximizar, né? Conseguir atender o máximo, né, de preferências dela para tentar maximizar sua pontuação. Vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que essas duas cartas apareçam. Vocês podem ver aqui, ó, que ela quer estar na segunda fileira, mas ela também quer estar no centro. Não tem como a gente atender as duas preferências dela, né? Então a gente vai ter que escolher uma delas, né, e ver o que a gente consegue combinar com as demais e os dos outros convidados também para a gente maximizar a nossa pontuação. Pode acontecer também de a carta de eu quero estar ao lado de tal personagem ser o próprio personagem. Nesse caso, ela já está automaticamente, né, sendo atendida, porque aqui entre parênteses tem ou ser esta convidada. E as cartas de preferências basicamente são essas, né? Eu quero estar em algum lugar específico, eu quero estar ao lado de convidados específicos, ou eu não quero algumas coisas específicas ao meu lado. Por exemplo, eu não quero nenhuma pessoa do meu lado. Então a planta e o cachorro, né, elas podem estar normalmente, como está dizendo aqui na carta. Todas as cartas, né, os símbolos, a iconografia, ela é bem intuitiva. Mas como eu falei, você tem o guia fotográfico para qualquer dúvida de qualquer carta que você tiver, poder consultar lá. Nós temos também, né, a carta de eu não quero ninguém na minha frente, eu não quero que ninguém veja o meu rosto. Ou eu quero ter certeza que ninguém veja o rosto de tal convidado, né? E aí você tem que fazer com aquele convidado tampe o rosto daquela outra pessoa para sua preferência estar sendo cumprida. Caso essa carta aqui, né, caia para o mesmo personagem, por exemplo, caia para esse personagem, já tem entre parênteses, né? Caso seja eu, não quero ninguém na minha frente. Aí muda a preferência. Voltando então para as fases aqui do jogo, né? Depois da primeira fase, depois de você colocar todas as cartas de volta, né, e já reorganizar aqui da forma que você quiser, nós vamos então para a segunda fase. A carta VIP, você pode a qualquer momento nessa fase de colocar, né, as cartas de volta no envelope, você pode pegar um convidado e colocar a carta VIP dentro dele. Isso vai fazer com que o personagem pontue mais de uma vez no final. Então garanta que você esteja fazendo bastante ponto com o personagem que você pôr a sua carta VIP. Depois de todos os jogadores terem olhado o conteúdo do envelope e organizado aqui o seu cenário, nós vamos então para a segunda fase, que é revelar a carta do topo do baralho de troca e ler em voz alta. Então o jogador vai pegar a carta do topo desse baralho que a gente preparou no início do jogo e vai ler em voz alta. E aí vai acontecer uma troca entre os jogadores, e aí cada carta ela vai especificar como que essa troca vai acontecer. Então é muito importante você tentar lembrar das preferências de cada um, né, dos convidados, porque ele não pode mais estar com você e você não pode ter mais a chance de conferir o conteúdo daquele envelope durante o resto do jogo. Por isso é bem importante você lembrar e colocar de uma forma que te ajude com isso. Nesse exemplo aqui saiu a carta de dança, que diz: cada jogador mantém um envelope e coloca os demais no centro da mesa. Então aqui eu vou escolher ficar com esse aqui e pôr todos os demais no centro da mesa. Embaralhe todos os envelopes do centro e aleatoriamente entregue a cada jogador a mesma quantidade de envelopes que ele tinha antes de colocar no centro da mesa. Então a segunda fase ela sempre vai ter essa troca, né, entre os jogadores, e a forma que isso vai acontecer sempre vai depender da carta. Vai estar sempre bem descrito aqui o que deve ser feito. Depois que todos os jogadores fizerem, a gente vai descartar a carta, pode colocar aqui do lado, virado para cima, e o primeiro jogador vai passar a carta de referência de primeiro jogador para o jogador à sua esquerda, né? Então nós vamos começar uma nova rodada. E a nova rodada nós começamos com a fase 1, que é olhar o conteúdo dos envelopes que estão com você, reorganizar, depois virar uma nova carta de troca. E assim nós vamos jogar o jogo em 6 rodadas. Depois da sexta rodada, ou seja, da última carta de troca ter sido revelada, nós vamos então para a fase final do jogo. E a fase final do jogo é que os jogadores podem olhar uma última vez o conteúdo dos envelopes que estão com você e organizar,
né, o seu cenário, e essa vai ser a última organização, vai ser em definitivo, porque depois disso nós vamos tirar a foto para fazer a pontuação do jogo. E para a colocação final aqui existem algumas regrinhas. E essas regrinhas são que você pode colocar a quantidade de convidados que você quiser. Os convidados que você não colocar e ficarem de fora, eles não vão valer ponto, nem negativo nem positivo. Outra regra é que todos os convidados eles têm que estar dentro aqui, posicionados no assoalho, dentro dessa parte aqui, né, quadriculada, né, ou seja, desses espaços aqui. E cada um deles só pode ocupar um espaço, né? Então você não pode colocar 2 convidados ocupando aqui o mesmo espaço no assoalho. Tá? Tem que ser um convidado por espaço. E a última regrinha é que todos esses convidados eles têm que estar virados para a câmera. Então você não pode colocar assim, nem assim. Você tem que colocar eles virados para frente em direção à câmera. Então cada um dos jogadores vai tirar uma foto do seu cenário e a pontuação vai ser baseada na foto que você tirou. E para tirar a foto também existem algumas regras, eu vou dar um exemplo aqui. A sua foto não pode estar mostrando nada além do cenário que está no seu biombo. Então essa foto aqui ela é inválida porque eu consigo ver em cima, né? Eu estou vendo acima ali. Outra regrinha é que eu não posso esconder nenhum personagem da foto. Então essa outra foto aqui ela também é inválida, né, porque eu estou cortando esse personagem aqui do lado direito. E a outra regra, como eu falei, os personagens têm que estar olhando para a câmera. Então essa outra foto aqui também é inválida, né, porque tem um personagem virado. Mesmo depois de tirar a foto, né, não mexa na sua organização para os jogadores conferirem a sua foto, se ela é válida ou não, né, para até você tirar uma foto válida para pontuação e deixar ali, né, se precisar fazer alguma consulta, alguma coisa. Você tem que tirar a foto perto o suficiente para não mostrar nada além dos componentes do jogo. É o cenário e aqui os componentes do jogo. E o ângulo que você tirar a foto, isso vai influenciar, né, nas preferências dos jogadores. Lembra que eu mostrei no começo que a moça ela tinha que tampar o rosto da criança? Dependendo do ângulo que eu mostrar, né, que eu tirar a foto, o rosto da criança pode aparecer. E aí o manual ele explica exatamente o que é tampar o rosto, né? Ou seja, tem que tampar os olhos, o nariz e a boca. E parte desse rosto tem que estar sendo tampado por aquele convidado para ele pontuar. O manual ele é bem claro em relação a isso. Qualquer dúvida que vocês tiverem também, podem me procurar lá no Instagram, @casaldosjogos. Podem me chamar ou colocar aqui nos comentários que eu vou ajudar vocês com o maior prazer. E aproveitando, no caso da planta, se vier a preferência de eu não quero que apareça o meu rosto, ela já cumpre automaticamente porque ela não tem rosto. Depois então dos jogadores terem tirado a foto, nós vamos para a pontuação. Então eu tirei essa foto aqui para a gente se basear na pontuação, né? Eu dar alguns exemplos aqui. Depois que tiver acabado, todos os jogadores vão pegar o seu biombo e virar ele ao contrário aqui, ó. Então cada jogador vai pegar um cubinho de madeira desses, que ele deveria ter recebido na preparação, e eu esqueci de falar, mas ele pode pegar só nesse momento, né, sem problema nenhum, e colocar aqui no 0, e nós vamos começar a contar a pontuação. Nós vamos pegar todos os envelopes, um a um, né, abrir, mostrar as preferências daquele convidado e pontuar de todos os jogadores. E nós vamos fazer isso com todos os envelopes. E aí como é que funciona a pontuação? Aqui desse outro lado nós vamos ter uma tabelinha mostrando, ó, se você não atendeu nenhuma das 3 preferências do convidado, você vai ganhar 3 pontos negativos. Se você atendeu somente uma preferência, você ganha 1 ponto. 2 preferências, 3 pontos. E todas as 3 preferências, 6 pontos. Se o personagem não estiver na foto, ele não pontua, então vale 0. Quando abrir o envelope daquele personagem, né, você não vai contar nem pontos negativos, nem pontos positivos. E essa outra pontuação aqui das decorações, ela é só para variante avançada que a gente já chega lá. Então eu vou fazer a pontuação aqui de 2 convidados para vocês terem uma ideia de como é que funciona. Lembra daquela convidada que a gente colocou, né? Do vestido vermelho? Vamos olhar então as preferências dela. Aqui ela tem uma carta VIP. E para que serve a carta VIP? Para cada carta VIP que estiver no envelope, aquele convidado vai pontuar de novo. Ou seja, nesse caso, neste exemplo aqui, ela tem uma carta VIP. Então todos os jogadores vão fazer a pontuação dela uma vez e depois de novo a mesma pontuação. Ou seja, se eu não atendi nenhuma das preferências dela, eu vou perder menos 3 pontos. Mas se ela for VIP, eu
eu vou perder menos 6 pontos. Mas um detalhe interessante é que mais de um jogador pode colocar uma carta VIP, e aí ela vai contar de novo. Então nesse outro caso, se ela tivesse 2 cartas VIPs e eu não atendi nenhuma das suas preferências, eu ia ganhar menos 3, ela é pontuada de novo, mais menos 3, de novo menos 3. No total eu vou ganhar menos 9 pontos com aquele convidado. Vamos então ver as preferências, né? Que, como a gente tinha visto aqui, ela quer estar ao lado dessa personagem aqui. Como a gente pode ver, ela está ao lado aqui. Como pode olhar aí na foto, então já cumpri uma preferência dela. Ela não quer que ninguém esteja na sua frente. Também não tem ninguém na sua frente. E ela quer ter certeza que ninguém veja o rosto do menininho. E ela está tampando o rosto do menininho. Ou seja, eu cumpri todos os seus requisitos, né? Então eu cumpri todas as preferências, ganho 6 pontos. Mas ela é VIP, ela tem uma carta de VIP. Então eu ganho 6 pontos de novo. Agora vamos ver as preferências do menininho, né? A gente não tinha essa informação e vamos supor que a gente não viu essa informação durante todo o jogo e a gente ainda assim decidiu colocar ele lá para cumprir as preferências dela. Vamos ver então o que ele queria. Ele não queria ninguém na sua frente. Já não cumprimos porque a moça de vermelho está na frente dele. Ele queria ter certeza que ninguém visse o rosto dessa personagem. Ela está aparecendo o seu rosto e ele não está tampando, né? Ou seja, também não cumprimos. E ele queria estar ao lado dessa moça aqui que nem está no nosso tabuleiro. Também não cumprimos. E olha só, ele era VIP. Nesse caso não cumprimos nenhuma, perdemos 3 pontos. Por ele ser VIP, perdemos 3 pontos de novo. E assim a gente vai fazer a pontuação de todos os convidados. E o jogador que tiver mais pontos é o grande vencedor e o fotógrafo que tirou a foto perfeita, ou mais perfeita possível, né? No caso de empate, o jogador que tiver mais convidados na sua área é o jogador vencedor. Se o empate ainda persistir, é o jogador que tiver mais envelopes com ele. E se o empate ainda persistir, aí os jogadores podem olhar a foto dos jogadores empatados e decidir quem tirou a foto mais bonita, e ele vai ser declarado o grande vencedor. O manual até fala, não deixe se enganar pelo título. A foto perfeita ela não existe. É praticamente impossível você conseguir atender o requisito de todos os convidados, né, tirar a pontuação perfeita aqui. Mas a gente sempre tenta tirar a foto mais perfeita possível. E é assim que se joga foto perfeita. Agora eu vou ensinar para vocês como é que se joga a sua variante avançada que adiciona a mecânica de leilão. A única diferença na variante de leilão, na sua preparação do jogo, é que nós vamos pegar aquelas cartas que tem o símbolozinho do vinho. Vamos separar pela quantidade de jogadores, né? Nesse caso, vamos continuar aqui com a preparação para 3 ou 4 jogadores. Vou pegar todas as cartas de 3 ou 4 jogadores. E nós vamos embaralhar as cartas de leilão, embaralhar as cartas de troca, e nós vamos pegar 3 cartas de cada, ou seja, 3 cartas de troca e 3 cartas de leilão. E vamos embaralhar. O resto é totalmente igual, tá? A única diferença é na fase 2. Quando se revelar uma carta de leilão, então vai acontecer um leilão e cada carta vai determinar de como esse leilão acontece, né? E aí pode acontecer de várias formas, tem várias cartas diferentes, né? E como é que funciona o leilão do jogo? Você vai leiloar os seus envelopes, né, ou informações que você tem, e o dinheiro do jogo são as decorações que você tem. Então você vai usar as suas decorações para dar lance no leilão. E nessa variante, no final do jogo, para cada 2 decorações que você tiver, você ganha 1 ponto de vitória. Ou seja, no leilão você vai estar meio que dando pontos de vitória para tentar ganhar mais informações, para ganhar mais pontos de vitória. O leilão funciona da seguinte forma: cada um dos jogadores vai ter a oportunidade, né, de participar do leilão, né, de vender alguma coisa, né, ou comprar alguma coisa. Então vamos supor aqui que virou, vou pegar um leilão básico aqui. Quando virar a carta de leilão, o jogador ativo, ou seja, o jogador que for a primeira vez, ele vai ter a oportunidade de leiloar alguma coisa, algum convidado seu, né? Informações de algum dos convidados. Depois o próximo jogador, até que todos os jogadores tenham a oportunidade, né, de leiloar alguma coisa.
Então vamos dar um exemplo aqui do leilão aberto, por exemplo. O leilão aberto ele é o mais simples, né? Começando com o jogador inicial, ele vai escolher um dos seus envelopes e vai falar: eu estou leiloando as informações deste convidado aqui. Então todos os jogadores vão começar a dar lance. Eu dou 3 decorações. Eu dou 4. Eu dou 5. Sem uma ordem definida. Né? E assim vai continuando até que somente um jogador tenha dado lance, né? E os outros não queiram mais aumentar. Eles tenham desistido. Então, vamos supor que o jogador deu 6 decorações e ninguém mais se manifestou. Então você vai entregar aquele envelope para o jogador e ele vai te dar 6 decorações dele para você colocar no seu jogo aqui. Lembra que decorações, além de ser dinheiro, né, a moeda do leilão ela vale ponto de vitória no final do jogo. Depois o próximo jogador ele vai poder leiloar, né, um dos seus envelopes e assim vai continuar até que todos, né, tenham a oportunidade de leiloar e aí vai para a próxima rodada. Eu vou dar alguns exemplos aqui de outros leilões que podem acontecer. Nós temos, por exemplo, o leilão de lance único, onde o jogador ativo ele vai escolher um leilão e aí cada jogador no sentido horário vai dar um lance de cada vez, né, e só pode dar um lance. Então o jogador à esquerda deu 3, o outro jogador não quis dar, o outro deu 4, cada um deu um lance, quem deu mais leva aquela carta, né, leva aquelas informações. Uma coisa importante, todos os envelopes que você adquirir no leilão, deixa eles separados, né, até você terminar toda a fase de leilão, porque você não vai poder leiloar eles que você acabou de comprar. Você tem que leiloar algum outro que você já tinha. Um caso bem raro de um jogador não ter nenhum envelope e nenhuma decoração no final da rodada, todos os outros jogadores devem dar uma decoração para ele. Mas isso é bem difícil de acontecer. Uma coisa que pode acontecer também é você oferecer: eu estou leiloando essas informações deste convidado aqui, e ninguém quiser dar um lance. Nesse caso, né, você continua com suas informações e passa a vez, né? Você não conseguiu leiloar. Tem que melhorar aí suas táticas de vendedor aí. Uma coisa que o manual fala que você pode fazer é, ao tentar leiloar um convidado que está com uma carta VIP dentro, você pode anunciar que tem uma carta VIP dentro, né? Fazendo valorizar um pouco mais, né, aquelas informações, porque aquele convidado vai pontuar mais de uma vez. Então você pode falar: esse personagem aqui tem carta VIP, então ele vale bastante, hein? E aí o pessoal pode ficar interessado em aumentar o lance do leilão. E essas são as alterações na variante avançada que adiciona essa mecânica de leilão, né? A única diferença é realmente que você vai ter 3 cartas de troca e 3 cartas de leilão. E como eu falei aqui, tem várias cartas de troca e várias de leilão, mas todas estão muito bem descritas aqui no guia fotográfico. Então se tiver alguma dúvida, lá vai estar explicando direitinho como cada uma delas funciona. E como eu já falei, se tiver alguma dúvida, pode me chamar, que vai ser um prazer enorme ajudar vocês. E é assim que se joga Foto Perfeita, o lançamento aí da MeepleBR, né? Um jogo que promete, como eu falei, como vocês viram, é diferente de tudo que a gente está acostumado. Ele usa o celular só no final do jogo, né, pra gente tirar a foto e usar a pontuação baseada nele, que é uma coisa bem legal. E também o manual fala para você postar a foto no Instagram, né, e marcar aqui as hashtags e redes da MeepleBR também. Um joguinho aí bem legal para vocês se divertirem com a sua família. E como eu já falei, fiquem ligados, né, porque vai ter gameplay do jogo. Então não se esqueça de deixar o seu like. Aproveita, já se inscreve se você não for inscrito e ativa o sininho para você não perder o vídeo de gameplay quando ele sair, para ver quem que vai tirar a foto perfeita aqui em casa. Também, como eu falei, siga-nos no Instagram, @casaldosjogos. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau! Pode me chamar, que vai ser um prazer enorme ajudar vocês. E é assim que se joga Foto Perfeita.